Bom dia, meus irmãos. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida de cada um de meus irmãos. Eu vou ler hoje Samuel 17. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou ler sobre a guerra contra os filisteus. Os filisteus ajuntaram suas tropas para a guerra e se reuniram em soco de Judá. Acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Dome. Também Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Terebinto, e se puseram em ordem de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e Israel estava no monte do outro lado, e no meio havia o vale. Saiu então do acampamento dos filisteus um gigante que se chamava Golias, de Gate, e que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas que pesava 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como de um cilindro de tear, e a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro. Um escudeiro o precedia. Parou diante das fileiras de Israel e gritou-lhes: Por que saís dispondo-vos em ordem de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim, se for capaz de combater comigo e me matar. Nós seremos vossos servos, mas se eu o vencer e o matar, vós sereis meus súditos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço hoje esse desafio às fileiras de Israel. Dai-me um homem que lute comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram consternados e cheios de medo. Davi no acampamento. Davi era filho de um efraimita de Belém, de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Nos tempos de Saul, esse homem já era idoso e de idade avançada. Seus 3 filhos mais velhos partiram para a guerra seguindo Saul. Ele se chamava Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Sama, o terceiro. Davi era o mais novo, e enquanto os 3 mais velhos seguiam Saul, ele ia e vinha de onde estava Saul para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. Entretanto, aquele filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se assim durante 40 dias. Jessé disse a seu filho Davi: Toma para teus irmãos um efá deste trigo tostado e 10 pães e leva-os correndo a teus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante dos 1000. Vê se teus irmãos estão bem e trazem um sinal da parte dele. Saul e eles, com todos os homens de Israel, estão no vale do Terebinto, combatendo contra os filisteus. Davi levantou-se de manhã cedo, deixou o rebanho com um guarda e, carregando as coisas, partiu com Jessé, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, na hora em que o exército saía para tomar posição de combate e lançava o grito de guerra. Israelitas e filisteus puseram-se em ordem de batalha, exército contra exército. Então Davi deixou sua carga aos cuidados do guarda das bagagens, correu para as fileiras, foi cumprimentar seus irmãos. Enquanto falava com eles, saiu das fileiras dos filisteus aquele gigante, o filisteu de Gate, chamado Golias, falando as palavras de sempre, e Davi as ouviu. Ao ver aquele homem, todos os israelitas fugiram dele e tiveram grande medo. Os homens de Israel diziam: Vede este homem que avança, vem desafiar Israel. O rei acumulará de grandes riquezas aquele que o matar, e ele lhe dará sua filha por esposa. Isentará de qualquer tributo em Israel aos que estavam perto dele, em Israel, na casa de seu pai. Davi perguntou aos que estiveram perto dele: O que será dado a quem matar esse filisteu e tirar essa afronta de Israel? Mas quem é este filisteu incircunso que ousa insultar o exército de Davi, de Deus vivo?
O povo lhe repetiu as mesmas palavras. Assim será feito a quem o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o conversar com os outros, irritou-se contra ele e disse: Por que viestes aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço tua arrogância e a tua maldade e a maldade do teu coração. Foi para ver a batalha que vieste. Davi disse: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, somente uma pergunta. Afastando-se dele, dirigiu-se a um outro, fazendo a mesma pergunta, e lhes responderam como antes. Os que ouviram as palavras de Davi foram levados ao conhecimento de Saul, que mandou chamá-lo. Davi mata o gigante Golias. Davi disse a Saul: Que ninguém perca a coragem por causa dele. Teu servo irá combater contra aquele filisteu. Saul disse a Davi: Não poderás enfrentar esses filisteus para lutar com ele, porque não passas de um rapaz e ele é um guerreiro desde sua juventude. Davi respondeu a Saul: Teu servo apacentava o rebanho de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e o arrebatava uma ovelha do rebanho, corria atrás dele e o atacava e lhe tirava da boca a presa. E se ele voltasse contra mim, eu o agarrava pela queixada e o feria e o matava. Teu servo venceu o leão e o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, porque insultou os filisteus do Deus vivo. E acrescentou: Javé me salvou das garras do leão e do urso. Vai livrar-me do poder desse filisteu. E Saul disse a Davi: Vai e que Javé esteja contigo. Saul revestiu Davi com sua armadura, colocou na cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou andar, porque não estava habituado. Por isso disse a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. Tirando de si aquelas coisas, tomou na mão seu cajado, escolheu na torrente 5 pedras lisas, colocou-as em seu embornal de pastor, ou seja, em seu alforje, e com a funda na mão, avançou contra o filisteu. Também o filisteu avançou, aproximando sempre mais de Davi, e seu escudeiro o precedia. O filisteu olhou e, quando viu Davi, o desprezou, porque era ainda moço, ruivo e de bela aparência. O filisteu perguntou a Davi: Sou acaso um cachorro para vires contra mim com paus? E o amaldiçoou por seus deuses. Disse ainda o filisteu a Davi: Vem cá e te darei tuas carnes, as aves do céu e as feras do campo. Em resposta, Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome de Javé dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que desafiastes. Hoje Javé te entregarei em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça. Darei hoje os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras do campo. Toda a terra saberá que existe um Deus em Israel, e toda esta assembleia vai ficar sabendo que Javé salva não com espada, nem com lança, porque a batalha é de Javé, e ele vos entregará em nosso poder. Quando o filisteu se moveu, avançou-se e se aproximou para atacar Davi, este apressou-se e correu ao combate contra o filisteu. Davi meteu a mão no embornal, apanhou uma pedra e atirou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e ele caiu com o rosto na terra. Foi assim que Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com a funda e com a pedra. Como não tinha espada, correu, pôs-se de pé sobre o filisteu, pegou a espada dele, desembainhou e matou, cortando-lhe a cabeça com ela. Vendo que estava morto seu herói, os filisteus fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e, lançando gritos de guerra, perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Acaron. Os filisteus caíram mortos pelo caminho deste Saraim até Gate e Acaron. Voltando da perseguição aos filisteus, os israelitas saquearam seu acampamento. Davi apanhou a cabeça dos filisteus e levou-a para Jerusalém, e guardou as armas dele em sua tenda. Quando Saul viu Davi amassar contra o filisteu, perguntou a Abner, general do exército: Abner, de quem é esse? É filho desse rapaz? Abner respondeu: Por sua vida, ó rei, não sei. O rei ordenou: Pergunta de quem é filho esse rapaz. Quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner tomou consigo e o levou à presença de Saul. Davi tinha na mão a cabeça do filisteu.
Saul perguntou-lhe: Jovem, és filho de quem? Davi respondeu: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa segunda-feira a todos.